Olá, como vai? Tudo bem? Hoje então nós vamos falar sobre evapotranspiração no sistema solo-planta-atmosfera. Esta que é a nossa penúltima videoaula do conteúdo de agrometeorologia e climatologia para agronomia, agroclimatologia para engenharia florestal e climatologia para a turma de zootecnia da UTFPR do campus de Dois Vizinhos. Esse assunto que engloba inúmeros saberes já ministrados nessa disciplina, bem como também saberes e conhecimentos de outras disciplinas correlatas que os alunos já tiveram ou estão tendo contato, como por exemplo fisiologia vegetal. Então, a evapotranspiração, juntamente com o próximo conteúdo, que é balanço hídrico climatológico, são ferramentas, mais do que conhecimento, para a tomada de decisão na agricultura, especialmente quando envolve irrigação, planejamento da irrigação, a dinâmica das bacias hidrográficas e também o conteúdo de água no solo, tão importante para a agricultura, tão importante também para a pecuária, especialmente a pecuária ruminante, que depende de forragens, depende de alimentos, assim como também monogástricos, aves e suínos, por exemplo, que dependem aí da alimentação com base em soja e milho, por exemplo. Então, esse conteúdo é um dos mais importantes da disciplina. Não é à toa que nós estamos fechando com eles esse conteúdo, essa disciplina. Então, vamos seguir em frente juntos para entendermos o que se trata, o que é evapotranspiração. Então, como sempre, vamos partir para as definições. A evaporação, então nós temos esse termo conjunto, não é à toa que a gente utiliza evapotranspiração. Nós temos aqui conjuntamente a evaporação da água e a transpiração das plantas. Esse processo em conjunto é o que nós vamos estudar hoje. Mas para entendermos o termo completo é importante a gente separar por enquanto essas entidades aí físicas e biofísicas. A evaporação nós conhecemos, nós já estudamos essa parte na aula de umidade do ar. A evaporação, então, é o processo de transferência de água líquida para vapor do ar diretamente das seguintes superfícies líquidas: lagos e rios. Então, a evaporação da água dos lagos, dos rios, ajuda muito no processo aí da dinâmica do ciclo hidrológico, bem como também no abastecimento de água para a vegetação em torno das margens dos rios, né? O que a gente chama das matas ciliares, tão importante para a conservação de água. Aqui uma curiosidade também interessante, que veja como, por exemplo, a construção de uma hidrelétrica ou de uma barragem influencia sobremaneira a evaporação. Então, quando há a presença, surge uma hidrelétrica, surge uma barragem numa região, aumenta-se o espelho d'água e, consequentemente, aumentando a taxa evaporatória, ou evaporativa, melhor assim dizendo. E com isso, altera-se também o regime de chuva e de umidade na tríade solo, planta, atmosfera. Reservatórios e poças, já falamos aqui, reservatórios de água, né? Como nós aí informamos, né? As barragens em grande escala, também os poços artesianos, né? Dentre outros elementos importantes. Gotas de orvalho ou água interceptada da chuva. A gota de orvalho também é um elemento importante. Nós já vimos aí que o orvalho ele é um precursor, um carreador tanto importante para as plantas no sentido benéfico, mas também desde a questão fitopatológica até mesmo a formação de geada, especialmente a geada branca, ou água interceptada pela chuva. E aqui nós vamos falar desse processo físico, que é uma breve revisão da evaporação. Então veja que para que ocorra evaporação, a evaporação é um processo que retira calor de uma superfície ou do ar circundante para poder levar a água do estado líquido para o estado de vapor. E para isso, então,
nós precisamos do chamado calor latente de evaporação. Calor, lembrando lá da aula de temperatura, energia térmica em trânsito. Latente, que é, né, a passagem, né, de fase sem mudança de temperatura. E evaporação, que é esse processo que passa a água do estado líquido para o estado de vapor. Então, tem como nós estimarmos esse calor latente, né, essa quantidade de energia térmica necessária para que nós possamos evaporar a água. Então, se nós quiséssemos saber, por exemplo, né, a 20 graus, quanto de energia necessária para evaporar a água, bastasse eu incluir aqui a temperatura, 20 graus, nesta equação. E nós chegaríamos aqui a 2,45 megajoules por quilograma. Então, para elevar 1 kg de água, são necessárias 2,45 megajoules de energia. Então, é preciso. Qual a implicação prática disso? A implicação prática disso é que nós conhecemos, abaixo de uma copa de árvore, nós vamos encontrar uma temperatura menor e uma umidade maior. Isso é preponderante para o conforto térmico, por exemplo, dos animais, né? Quando nós vamos utilizar um sistema de arborização, como por exemplo o sistema silvopastoril, a gente confia de que as árvores têm a capacidade de reduzir a incidência de radiação e, consequentemente, diminuir a quantidade de calor que chega aos animais, graças a esse processo de evaporação, né? Que a árvore, ela passa água, né? Daqui a pouco nós vamos ver um slide sobre isso, do solo para a sua superfície das folhas, e com isso nós temos aí então a evaporação, que resulta em redução de temperatura por ela consumir essa energia térmica para poder evaporar, e ao mesmo tempo, quando evapora, aumenta a umidade do ar em torno dos animais também. Bom, mas não é só a evaporação que determina a evapotranspiração. Nós temos que falar também desse processo fisiológico ou biofísico, que é a transpiração. Então, tal como escrito, é um processo biofísico de transferência da água metabólica das plantas para a atmosfera por meio dos estômatos. E aí, nós vamos ter 3 etapas. A absorção de água no solo, pelas raízes, a coesão, né, desta água no xilema, para que ela possa passar, né, nos vasos condutores desde da superfície do solo ali até as folhas, e por fim a evaporação na superfície das folhas. Vamos entender melhor como é que funciona isso? Então olha só, começando pela absorção de água no solo. Então, vocês viram isso lá na disciplina de fisiologia vegetal, que tem que haver um menor potencial hídrico, ou seja, na raiz, o potencial hídrico nas raízes tem que ser menor do que do solo, para que a água, uma vez menor, ela seja um dreno desta água que vem do solo para as raízes, né, através dos vasos condutores. Então, o menor potencial hídrico das raízes provoca a entrada da água por meio da endoderme por osmose. Então, além disso, tem que ter um potencial químico também, né, para que ocorra a passagem natural da água para as raízes. Ok? Está aqui o processo que nós estamos colocando aqui. Ó, a água no meio dos colóides aqui do solo, né, dos macroelementos do solo, por essa questão da osmose, né, passa pela endoderme e chega até os vasos condutores. Nos vasos condutores, nós vamos ter aí a coesão, né? Então, a coluna de água, então olha só, a água, ela mantida por coesão nas moléculas de água dos vasos. Mas o que força essa passagem de água para subir, né? Então, vamos pensar uma árvore. É mais complexo nós pensarmos numa estrutura de porte alto do que pensar, por exemplo, numa planta de soja, que é um porte baixo.
Aqui é interessante porque ela tem que vencer a resistência e subir para as folhas, né? Então, para que isso aconteça, tem que haver uma força de dreno aqui na atmosfera, né? Por isso nós temos aí ainda que a atmosfera tem um potencial hídrico muito menor do que as demais partes, né? Então nós temos aqui potencial hídrico do solo, da raiz, do caule ou da planta, e também tem a da atmosfera, que funciona como um grande compressor de água, né? Imagina se a gente tivesse um poço artesiano. Quanto mais fundo esse poço, maior o poder da motobomba ali, né, do compressor, para poder trazer a água das camadas mais profundas até a superfície. Então, tem que haver um potencial hídrico cada vez mais negativo na atmosfera. Para quê? Para que haja a evaporação de água das paredes celulares, né? Chegando aí à superfície das folhas e estando exposto à atmosfera, que, por sua vez, vai retirar calor do microclima aqui, nesse caso, né? Circundante à espécie vegetal, para que haja a evaporação. Então, a transpiração, ela mais do que um processo meramente biofísico. Veja que para a planta ela tem uma grande importância esse processo. Ela promove a hidratação das plantas e, consequentemente, junto com a água, vêm os macro e micronutrientes do solo, né? Então a evapotranspiração, que nós vamos ver que esse processo simultâneo, ela não é um processo maléfico, não é um processo negativo, não é um processo que gera resultados ruins para a planta. Ao contrário, é fundamental a evapotranspiração para que haja essa passagem de água do sistema solo, passando pela planta e nutrindo-a para a atmosfera, né? Se eu não tenho evapotranspiração, a planta se prejudica ao fechamento de estômatos e pode gerar, inclusive, redução do índice de área foliar. E daí surgiu, então, lá na década de 50, pelo pesquisador Monteith, né, que foi um dos grandes estudiosos aí na área relacionada a essa parte hídrica, essa parte agrometeorológica, né? Inclusive ele é muito reconhecido pela FAO. Ele, então, criou esse termo evapotranspiração para diferenciar do processo de transpiração, seja de plantas dos animais, né, diferenciando esse processo de outros seres vivos, como mostrando a simultaneidade, ou seja, esse processo que ocorre junto, né, simultâneo, da evaporação e da transpiração. Então, a evapotranspiração é o processo simultâneo de transferência de água para a atmosfera. Então, eu tiro a água do solo para a atmosfera por meio da evaporação da água do solo. Então, conta-se também no processo de evapotranspiração a água evaporada diretamente do solo, que não passa pela planta, né? O solo úmido evapora. E também junto à evaporação de água das plantas, né? Seja a água oriunda da transpiração ou da vegetação úmida. Então, esse processo aqui que nós vamos ter simultaneamente e que depende de alguns fatores. Nós vamos detalhar eles mais à frente para vocês. A umidade do ar é um dos fatores de maior importância para que haja evapotranspiração. É a umidade no ar que diz se vai ocorrer ou não a evapotranspiração, ou o quanto que vai se ter de evapotranspiração. A temperatura dita a velocidade que isso vai acontecer, né? Porque não adianta eu ter uma condição favorável de umidade do ar, mas não haver temperatura, porque eu preciso de energia térmica para que haja isso. Além disso, é importante também condições da vegetação, tamanho de folha, altura da planta, cobertura das plantas, né, em termos de área vegetal, tamanho da área que é considerado, né, a área cultivada que aqui se refere, bem como a quantidade de água também no solo. Então, é um processo bastante complexo, em que aqui a gente está tentando ser o mais didático possível. Então, agora, vamos deixar então depois para a gente falar dos fatores. Existe uma classificação didática,
lembrando que é didática porque em a natureza tudo isso acontece de uma maneira muito dinâmica. Então, existe uma grande interseção naquilo que a gente separa didaticamente. Ou seja, às vezes acontece de maneira quase que simultânea tudo isso que nós vamos mostrar daqui a pouco. Mas por que a gente faz uma separação, uma classificação didática de evapotranspiração? Para que a gente possa entender qual é o papel das partes que envolvem, dos fatores que envolvem a evapotranspiração, que determina a evapotranspiração. Senão, se a gente for analisar globalmente, a gente não consegue... a gente, vamos dizer assim, tem um processo de aprendizagem que nós temos que separar em caixinhas para depois juntar tudo, né? Então, nesse contexto, nós fazemos essa separação. Nós temos, então, a definição de evapotranspiração potencial ou de referência. Tudo que é de referência é aquilo que é exemplo, aquilo que a gente parte do início, né, do pressuposto que haja essa condição. Então, tudo que é de referência é assim, a partir dali que nós falamos de evapotranspiração. Então, vamos entender melhor. O que é evapotranspiração potencial ou de referência? A condição zero, a condição inicial de evapotranspiração. Então, vou aqui colocar todo o slide. Então, a evapotranspiração de referência é uma extensa, considera-se que é uma extensa superfície vegetada com vegetação rasteira. Então, está aqui uma imagem, né? Normalmente gramada. Então, tem como, inclusive, eu fazer a definição desta variável evapotranspiração potencial por meios experimentais. Então, imagine uma estação agrometeorológica. Ou seja, uma estação meteorológica que eu tenho lá, por exemplo, algum instrumento de medição aqui que a gente chama isso daqui de lisímetro, que vai me dar a medida de evapotranspiração de forma direta. Então, eu determino a evapotranspiração potencial por meio de uma extensa superfície vegetada, com vegetação rasteira, normalmente é um gramado, como está aqui na imagem, em crescimento ativo, cobrindo totalmente o solo. Eu não posso ter, então, nenhuma área descoberta. Essa grama tem que ter em torno de 8 a 15 centímetros de altura. Então, corresponde ao índice de área foliar igual a 3, mais ou menos igual a 3. E aqui eu chamo a atenção disso, pessoal. Sem restrição hídrica. Sem restrição hídrica. Né? Vamos até aqui grifar para a gente poder ter uma opção. Ó, sem restrição hídrica. Essa parte aqui é a mais importante para vocês, ok? Então, isso daqui é o que diferencia a evapotranspiração dos demais itens, tá? É a ausência de restrição hídrica. Isso significa o quê? Que é uma superfície que tem o solo plenamente abastecido de água. E detalhe, com ampla área de bordadura, né? Então, para quê? Para evitar a advecção. O que é a advecção? É a passagem de calor de uma área descoberta para uma área coberta. Então, eu tenho que ter uma área de bordadura, ou seja, uma área vegetal, uma área, vamos dizer assim, de fronteira, que eu não considero na medida, que vai me ajudar. Nessa área de bordadura eu vou ter uma variação muito grande de evapotranspiração, mas na minha área de medição não, por causa dessa área de proteção que a gente chama de área de bordadura, ok? Então, a gente tem aqui essa parte aí da definição. O que sobra? Então, veja, se eu não tenho se eu não tenho problemas com água no solo, a parte vegetal ela é padrão, o que faz variar a evapotranspiração? É o clima. Então, é aí que entra a definição. Então, dependendo da temperatura, da umidade relativa, da velocidade do vento, né, eu vou ter aqui, então, a variação aqui da evapotranspiração. Né? Por quê? Eu tenho uma cultura de referência sem restrição hídrica. Né? Então, por exemplo, a evapotranspiração potencial aqui no sudoeste do Paraná, em Dois Vizinhos, ela é diferente da evapotranspiração potencial, por exemplo,
lá no Rio Grande do Norte, por exemplo, em Mossoró, ou no Ceará, ou na Paraíba, no sertão paraibano ali, pernambucano, na área do semiárido. Porque lá eu tenho altíssima temperatura, uma radiação bastante forte e uma baixa umidade. Então, com isso, eu vou ter muito mais evapotranspiração potencial do que aqui em Dois Vizinhos, que, embora o nosso verão seja quente, ele é bastante úmido. E o saldo de radiação, por a gente estar aqui na região subtropical, ela é menor do que nas regiões próximas da linha do Equador. Correto? Então, essa é a definição de evapotranspiração potencial ou de referência. Deixa eu ver se eu consigo tirar esse ponteiro aqui, né? Bom, melhorou. A evapotranspiração real, né? Então, qual que é a questão? É as mesmas condições da ETP. Lembrando lá, né, da ampla superfície gramada, crescimento ativo de 8 a 15 centímetros e a F igual a 3. Mas aqui a gente chama a atenção para isso aqui, pessoal. Com ou sem restrição hídrica, tá? Então, essa parte é o que diferencia. Porque é daí que a gente chama de real, tá? Por que é real? Porque em a natureza, no dia a dia, né, na condição mesmo real, não a condição padrão, não a condição de referência em que a água ali é uma superfície que eu posso ter ali, né, garantias de que não vai ter variação de água no solo. Na realidade, na condição real, nós temos épocas de maior disponibilidade hídrica no solo, mas épocas de restrição hídrica, quando nós passamos por veranicos ou estações secas. Então, neste caso, eu tenho com ou sem restrição hídrica. E o que vai acontecer, pessoal? Se eu tiver restrição hídrica, vamos pensar o que acontece para a planta. Se eu tiver pouca chuva, o solo tiver com escassez de água, o que acontece? Se houver uma elevada evapotranspiração, imagina se eu tivesse lá um poço artesiano, tem uma bomba lá, uma motobomba, um compressor puxando essa água. Se tiver pouca água no solo ou quase nada lá no poço, o que acontece com a bomba? Se ela continuar funcionando, ela vai queimar, né? Ela vai fundir o motor. Então, para evitar isso, o que a gente pode fazer? Colocar uma chave, né? Um disjuntor, por exemplo, que quando não tiver água no solo, a chave vai cair, né? Ou quando tiver uma oscilação ali de corrente elétrica, vai cair a energia, vai cair a chave e vai desligar automaticamente a bomba, não é? Pois bem, o disjuntor da planta se chama estômato. Então, quando eu tenho restrição hídrica, a planta fecha os estômatos. E com isso, há uma redução de transpiração da água das plantas. E com isso, há uma diminuição na evapotranspiração. Por isso que a gente colocou aqui, ó, né? O KS aqui é a umidade do solo. Quando a umidade do solo é menor do que 1, a evapotranspiração real ela é menor do que a evapotranspiração potencial. Porque na potencial não tem restrição hídrica. Então ela vai aumentar de acordo com a questão, as variáveis do clima, as variáveis meteorológicas. Mas a evapotranspiração independente eu posso ter alta temperatura, baixa umidade, que são condições favoráveis para ter evapotranspiração, mas o solo me oferece essa restrição de água. Então cai o disjuntor do motor. Logo, a planta fecha os estômatos e diminui a evapotranspiração. Por isso que a condição real, evapotranspiração real, é menor do que evapotranspiração potencial. E se eu não tiver restrição hídrica, como aqui, estou apontando com a seta. E se eu não tiver restrição hídrica? Se eu não tiver restrição hídrica, pessoal, a ETR é igual a ETP. Por que é igual a ETP? Porque se eu não tiver restrição hídrica, as condições de contorno são as mesmas entre ETR e ETP. Então, pessoal, nunca eu vou ter evapotranspiração real maior do que a evapotranspiração potencial. Em condição alguma. Por mais seca que seja a paisagem, por plantas que têm estocagem de água, evapotranspiração
real nunca é maior do que evapotranspiração potencial. No máximo elas se igualam, mas de ordinário, quando eu tenho restrição hídrica, ETR menor do que ETP. Agora vamos falar sobre evapotranspiração de oásis. O que é um oásis, pessoal? É uma área lá, né? Normalmente a gente vê essas imagens em contos, né? Na região ali dos desertos, que quando está num deserto, numa grande área seca, nós temos ali uma área vegetada, normalmente tem água, sombra e água fresca, né? Para o viajor que está ali longos dias andando no deserto, encontrar uma área que tem vegetação e que tem água é um oásis, né? No meio do deserto. Então é a mesma coisa. Olha só que interessante. Quando isso funciona muito, esse tipo de evapotranspiração, quando eu tenho irrigação num lugar muito seco. Essa imagem não é no Brasil, tá, pessoal? Isso daqui é na região do Texas, no estado da Arizona, Estados Unidos, né? Então, isso daí é uma plantação, um pivô central no meio de uma região seca, no meio de um deserto, né? Então, o que acontece? O que é uma evapotranspiração de oásis? Ela é medida em uma área vegetada úmida, irrigada, né? Que é circundada por uma extensa área seca, de onde provém energia por advecção. Aqui de novo, vamos chamar o ponteiro, né? Então, temos lá o que é advecção. Esse termo aqui. Advecção, então imagine o seguinte. Aqui, olha, eu tenho essa área seca aqui, né? Então, eu passo calor para essa área vegetada aqui, né? Então, pessoal, aqui a temperatura, por exemplo, ela tem a temperatura 1 e eu tenho a temperatura 2, né? Então, T1 ela é muito maior do que T2. Opa, mal desenhado aqui, né? Então, com isso, há uma passagem de calor, que a gente chama aqui de H, né? Por isso que ela é esse calor sensível. Esse calor ele é transportado para a área, ou seja, aonde tem mais calor, transporta calor para... O fluxo do calor é sempre de uma área que tem maior quantidade de energia para uma área de menor energia. Esse processo nós chamamos de advecção, tá certo? Então, a advecção é justamente a passagem de calor de uma área seca para uma área vegetada que normalmente é úmida, cuja temperatura ela é menor do que a área seca, tá bem? Então, se aumenta a quantidade de energia, imagina aqui, olha, eu tenho a influência do clima, correto? Temperatura, umidade, saldo de radiação e velocidade do vento. Tal como o ETP. Detalhe, aqui é uma área irrigada, logo eu não tenho restrição hídrica. Igualzinho ETP, evapotranspiração potencial. Só que aqui tem um diferencial. Além dos fatores de variação da ETP, eu tenho a advecção, que é esse transporte de calor lateral aqui, né, de energia de uma área seca para uma área vegetada e irrigada. Qual é o resultado disso, pessoal? ETO é maior do que ETP, sempre. Então, ETO sempre vai ser maior do que ETP. Fundamental nós termos essa noção bem fundamentada para nós. Tá certo, pessoal? Nunca ETO vai ser menor do que ETP, porque ela sempre vai ter esse plus, essa variável a mais aqui, que na ETP não se observa, graças a quem? A área de bordadura. A área de bordadura impede que haja essa advecção, conforme nós vimos lá no slide de ETO, né? Com isso, pessoal, nós vamos ter a seguinte regra, que ETP, né, vamos tentar aqui escrever no nosso texto aqui. Então, ETP
ou melhor, ETO. Cuidado para não confundir ETO com ET0, tá? ET0 é evapotranspiração de referência. Então, ETO ela é maior do que ETP. Que é maior do que ETR. Aqui, pura artesanato, né? Não tem mesa digitalizadora, acaba a gente não tendo canetinha para escrever. Então, ó, ETO maior do que ETP, maior do que ETR. Isto quando eu tenho restrição hídrica na ETR. Que quando eu não tenho, o que acontece? Acontece isso daqui, pessoal. ETO maior do que ETP igual a ETR. Então, ETP e ETR igual, mas sempre o ETO vai ser maior do que esses três. É esse o fluxo que nós chamamos, que aqui vai ter o chamado efeito varal, tá bom? Muito bem. Bom, voltando aqui a caneta. Muito bem. Pessoal, vamos lá. Tinha um ponto aqui, perdão. Ainda nós temos aqui então a evapotranspiração de cultura. Então, o que é a ETC? Lembra que eu falei para vocês que tanto ETR, ETP, até mesmo a ETO, né, são variáveis que têm condições padrão de vegetação. Até agora nós não variamos a condição de vegetação, variamos a água no solo, variamos as questões climáticas, inclusive transporte lateral de calor, que é a advecção. Então, agora nós temos que variar a cultura vegetal. Lembrando que a evapotranspiração é um sistema, ela é observada no sistema solo, planta e atmosfera. A partir dessa videoaula aqui de hoje, nós não vamos mais separar solo, planta e atmosfera. Tá, pessoal? Nós vamos tratar tudo como uma única entidade. Certo? Então, vamos lá. Então, a evapotranspiração de cultura é uma cultura qualquer. Vamos pegar aqui, ó, na imagem, né? Nós temos aí uma cultura de milho, né? Uma plantação de milho aqui. Em dada fase de seu desenvolvimento, sem restrição hídrica, em condições ótimas de crescimento e com ampla área de bordadura para evitar a advecção de calor sensível das áreas adjacentes. Tá bem? Então, nós temos aí a cultura em fase de desenvolvimento sem restrição hídrica, então ela é amplamente aqui, tem uma quantidade de solo, só que agora o que eu vario? Eu vario a condição aqui da cultura em si. E aí, como a cultura depende da fase que ela está, se ela está na fase vegetativa ou na fase reprodutiva, ou seja, na fase de crescimento ou de desenvolvimento, então vai variar o coeficiente de cultura. Vamos ver melhor isso daí no próximo slide? Então veja, eu não tenho interferência da água, não tenho restrição hídrica, não tenho advecção porque eu tenho área de bordadura, me sugere que é algo muito parecido com a ETP. Porém, agora eu estou variando a cultura. Olha que interessante. Aqui um ponto importante para eu não deixar passar, pessoal. Então, olha aí, ó. Essa fórmula é o que define a ETC. É a ETP multiplicado pelo coeficiente de cultura, tá? Não vamos esquecer isso daqui. Essa parte aqui, ela é fundamental para o entendimento da evapotranspiração de cultura. Ok? Bom, e aí? Nós vamos analisar, porque esse KC ele vai variar. Então, eu tenho aqui o KC inicial, que a quantidade de água que a planta precisa no início, o solo tem que estar úmido. Mas o mínimo de umidade é requerido pela semente, né? Na época de germinação, para que comece o processo. Eu só não posso ter um solo seco, senão a semente não encontrará condições para germinar. Mas, sem sombra de dúvidas, a época que a planta mais vai necessitar de água é a época de desenvolvimento, a passagem do crescimento para o desenvolvimento, a época reprodutiva, a época de floração. Então, olha aí, ó. Em geral, nas culturas anuais, o KC varia de 0,3 a 0,5,
né? Então aqui mais ou menos, né? Então tem uma variação aqui de 0,8 a 1,2 e na fase de senescência aí, ou maturação, nós temos aí de 0,4 a 0,7, né? Varia então, quase volta ao estágio inicial. Que aí na fase de maturação já não precisa de tanta água. Pelo contrário, na época de colheita é necessário que não tenha chuva para que o maquinário entre na... A questão das espécies perenes ou espécies florestais é que elas não têm a maturação. Elas têm um clímax. Elas chegam num ponto em que há um pequeno decréscimo com o envelhecimento da planta. Quanto mais antiga for a planta, diminui-se a evapotranspiração dela, a capacidade dela fazer evapotranspiração. Então, com isso, tende-se a ter um platô aqui, tá? Imagine você um platô, ou seja, ela continua, à medida dos anos, vai caindo a capacidade de evapotranspiração, ok? Então é aí que entra a diferença entre culturas anuais e perenes. Para a gente terminar essa primeira parte da videoaula, olha só, nós temos aí os fatores climáticos. Então, a radiação líquida, né? Ou seja, a radiação é fundamental para para determinar a evapotranspiração, ok? A temperatura, ou seja, quanto maior a radiação, o saldo de radiação, quanto maior a temperatura, maior a evapotranspiração. Mas não basta ser só isso. A umidade relativa é o que me diz o quanto que cabe no reservatório de água da atmosfera. Então, quanto menor a umidade relativa, mais espaço tem nesse reservatório para colocar mais água. Então, maior a evapotranspiração. Tá certo? E com isso, quanto maior o vento, que é esse transporte regional de energia, ou chamado horizontal de energia, traz mais calor de uma região para outra, e com isso aumenta a evapotranspiração. Sem falar que ela também altera o regime de calor aí, né? Ela acelera a evaporação no nível foliar. Fator da planta, gente. Espécie varia muito, né? Então tem espécies. Aí eu posso entrar até aqui nas questões dos cultivares. Por quê? A gente sabe que dependendo dos cultivares, né? Surge um cultivar comercial novo, varia muito o número de folhas, a distância entre folhas, a distância entre como, aí no caso, né, numa cultura de milho, por exemplo, né, dentre outras espécies. Né? Então, isso é importante, varia muito entre espécies. Coeficiente de reflexão, então folhagens mais claras tende a refletir mais, folhagens escuras tende a absorver mais energia. Então, com isso, aumenta a evapotranspiração. O estágio de desenvolvimento, nós acabamos de ver ali, né? Quanto maior o número de folhas ou índice de área foliar, maior a evapotranspiração, por ter maior área de evapotranspiração nas plantas. A altura da planta é fundamental também, por isso que as espécies arbóreas têm um nível de evapotranspiração muito maior e diferente do que as culturas anuais. E profundidade do sistema radicular. Espécies que têm aí sistema radicular fasciculado tende a retirar muito menos água do que o pivotante, né? Então, com isso, passa a ter menor evapotranspiração no primeiro caso. E fatores do solo, né, gente? Então, temos aí o espaçamento e a densidade de plantio, que eu sempre considero isso como uma faca de dois gumes, né? Porque se eu tenho um aumento de espaçamento, ou seja, aumenta-se a distância entre indivíduos numa linha de plantio, por exemplo, há maior incidência de radiação solar nas entrelinhas, aumentando a evaporação do solo, da água do solo. E eu tenho ali, dependendo, uma quantidade de energia em torno das plantas maior, que também favorece a evaporação. Porém, diminuindo o espaçamento e aumentando a densidade de plantio, ou seja, vou ter maior quantidade de indivíduos, né, por metro linear, no caso de uma linha de plantio, o que vai acontecer? Eu diminuo essa incidência de radiação solar no solo, mas eu aumento a competição de água. Então, entre indivíduos. Ou seja, nesse caso, eu tenho que ter maior garantia de que o solo vai estar bem, com uma condição boa de água. Caso contrário, vai haver maior competição e eu vou ter heterogeneidade na evapotranspiração, né, por indivíduos. A orientação solo, né, então se é norte-sul, a face norte recebe mais sol
do que a face sul e sudeste, né? E variantes. Tipo de solo arenoso ou argiloso, né? O argiloso tem maior quantidade de água, arenoso retém menos água, então menor evapotranspiração. Solos antigos têm maior capacidade de armazenamento, pois já sofreu intemperismo, tem menos rochas e mais solo, componentes do solo, enquanto que solos mais jovens têm ainda um componente rochoso muito grande, que ainda está sofrendo o processo de intemperismo, né? Então, com isso, vai ter menor capacidade de armazenamento de água, menor evapotranspiração. Impedimentos físicos, como eu já falei aqui, questões de solos mais rochosos, mas também nós temos aí impedimentos como o chamado compactação do solo, né? O pé de arado, que a gente chama, né? Vai formando aquela camada compactada, depois vai ter que vir aí um subsolador para descompactar, o que altera a agregação do solo, a estrutura física, né? A compactação diminui a capacidade de armazenamento. E nós temos também os impedimentos químicos, né? Então, o excesso de alumínio no solo, por exemplo, acaba alterando aí, gerando um impedimento para as raízes se desenvolverem. E aí diminui a área radicular, diminui-se a evapotranspiração. Então agora nós vamos passar para a parte de cálculo. A estimativa da evapotranspiração potencial é muito importante para efeito desde o balanço hídrico, para estimativas das lâminas de irrigação, dentre outras utilidades. Então, nós temos atualmente um método direto, que é por meio de tanque classe A, ou por meio de tanque evaporimétrico, lisímetros de drenagem e pesagem. Nós não vamos detalhar esses métodos aqui nesta videoaula, mas são formas de se chegar. A gente chama de método direto, mas exige algumas pequenas equações para transformar os valores encontrados de evaporação em evapotranspiração potencial. Dependendo, quando usamos plantas também, no caso de lisímetros, podemos até chegar à evapotranspiração de cultura. Mas os métodos indiretos, que são por meio de equações, eles são mais práticos, porque nós utilizamos variáveis das estações meteorológicas, daquilo que nós temos disponível para poder estimar os valores. Claro, as equações mais recomendáveis são aquelas que são mais completas, ou seja, quanto maior o número de variáveis que você incluir na equação, mais precisa ela vai ficar para estimar a evapotranspiração potencial. Hoje, na ciência agrometeorológica, nós temos dezenas de métodos que foram desenvolvidos por cientistas ao longo do tempo. Desde os mais antigos lá, né? Por exemplo, nós temos lá o método de Thornton-Waite, né? Que foi um dos primeiros. Aliás, se eu não me engano, eu posso estar muito enganado, mas foi o primeiro na década de 50 que foi um dos pesquisadores que tinham foi aí um dos precursores na área de balanço hídrico, o criador do conceito também, né, um dos conceitos aí de evapotranspiração. Tá? Então, Thornton-Waite ele foi muito importante aí para a ciência. E foi o primeiro modelo. Esse modelo só leva em consideração temperatura, né, e algumas outras estimativas. É um modelo muito simples, se eu tenho só temperatura eu consigo chegar próximo, mas ele de longe é um dos menos precisos que temos. E aí tem inclusive participação brasileira, né? O professor Camargo, que desenvolveu um método, né? Método de Camargo, aproximação de Camargo, enfim. Foram desenvolvidos vários métodos para ambientes úmidos, ambientes secos, semiárido, enfim. Tá? Mas aqui, nesta videoaula, e aliás, se a gente estivesse no presencial também eu adotaria esses métodos, nós vamos apresentar para vocês aqui dois métodos, um mais simples, porém que nós confiamos porque ele não leva em consideração somente temperatura, ele leva em consideração também radiação, saldo de radiação,
e também fluxo de calor do solo. Então, já começa a ser um meio termo entre o mais simples, que leva só em consideração temperatura, e um mais complexo, que nós vamos ver aqui. O outro, que é o mais complexo, é o método de Pim-Monteith, que é o padrão hoje da FAO, da Organização Mundial de Alimentos. Então, esse é um método que leva em consideração praticamente todas as variáveis de uma estação meteorológica, excetuando chuva, né? Mas leva em consideração vento, umidade, velocidade do vento, eu já falei velocidade do vento, temperatura, umidade, radiação, fluxo calor do solo, declividade da curva de pressão de vapor, tem várias variáveis de entrada, vamos dizer assim. Tá? Então, nós vamos aqui começar com esse método. Eu vou explicar como é que são as equações desse método e nós vamos resolver aqui um exercício para vocês entenderem como é que faz, né? Sempre utilizando aí a calculadora, que é importante também, né, para a nossa disciplina. Então, nós vamos fazer esse método e um exercício. O outro, mesma coisa. Nós vamos aí adotar o método de Pim-Monteith e vamos fazer um exercício. E depois, ao final da videoaula, eu vou disponibilizar para vocês os 2 exercícios de cada método para vocês praticarem. No total, vocês vão ter aí 3 exercícios, um resolvido pelo professor, mais 2 para vocês resolverem, e o gabarito, obviamente, no Moodle para vocês compararem. Então, isso é mais que suficiente para vocês treinarem para essa prova que virá sobre esse conteúdo. Tá bom? Então, vamos começar com esse método do Priestley-Taylor. Aqui, eu sempre gosto de colocar a data para vocês terem uma ideia, né? Então, o primeiro método mais antigo foi na década de 50, o Priestley-Taylor é um pouco mais recente, mas ainda já, na atualidade, ele é antigo, né? Então, de 1972. A estimativa dele é evapotranspiração potencial em milímetros por dia. Só para a gente lembrar, pessoal, milímetros é a quantidade, o volume de água por área. Então, se eu encontrar lá 8 milímetros, é como se fosse 8 litros de água evaporada por metro quadrado de superfície. Tá bom? Só para a gente lembrar, é a mesma medida que a gente lê da chuva. Só que, nesse caso aqui, é evapotranspiração. Então, vamos começar aqui com o método. Eu vou colocar a equação genérica aqui, né? A equação que nós vamos estimar ao final, vou fazer de frente para trás, né? Começando com a equação geral e depois esmiuçando aí as equações menores que a gente vai precisar. Tá bem? Bom, então, o ETP aqui no caso, tá? Evapotranspiração potencial, vou deixar o papel um pouquinho mais aqui para vocês verem, é igual a, vou abrir um parênteses, ok? Para a gente poder já iniciar aqui. Lembrando, eu sei que quem assiste essa videoaula e entende bem de matemática, vai falar, poxa, o professor aqui desconhece as notações matemáticas, né? Colchete, chave, parênteses, né? Mas aqui eu tento ensinar de uma forma bem didática para o aluno conseguir transpor isso futuramente para uma calculadora. Tá? Não é o método matemático mais correto de se ensinar, mas é o que eu consigo ensinar aos alunos de ser o mais prático para vocês conseguirem resolver os exercícios. Então vamos lá. Então, 1,26, esses números que aparecem na equação, tá? Então 1,26 vezes o W, logo mais vocês vão ser apresentados a ele, tá? Aqui nós vamos ter que calcular esse W, vezes, novo parênteses aqui, Rn menos o G. O G também ele pode ser calculado, mas eu vou suprir ele dessa videoaula, tá? Maiores detalhes vocês buscam na apostila que nós vamos disponibilizar no Moodle ou materiais que mostram como calcular a evapotranspiração pelo método de Priestley-Taylor, ok? Muito bem. E aqui nós vamos dividir por 2,45. Bom, essa é a equação. Vejam que ela é muito simples, só que ela tem um grau de complexidade
para se chegar nisso daqui. Então, aqui de cara nós já temos uma variável bem conhecida, que é o saldo de radiação. O saldo de radiação é aquele que nós que nós calculamos aí no balanço de radiação. Naturalmente, nessa parte da disciplina aqui, eu não vou cobrar de vocês como se calcula o saldo de radiação. Não vou incluir um exercício aqui o saldo de radiação. Se tivéssemos no presencial, muito provavelmente eu pediria um balanço de radiação junto com essa equação aqui, tá? Para o aluno realmente fixar aquilo que ele aprendeu. Então aqui é o saldo de radiação, né? Radiação líquida também nós podemos dizer. A unidade de medida é megajoules por metro quadrado dia. O G é um fluxo total diário de calor do Sol, tá? Ele tem um método mais complexo para estimar esse fluxo de calor, mas nós temos uma pequena fórmula que é bem mais simples. Eu não vou passar para vocês essa fórmula, tá certo? Em geral, nós adotamos que o G é igual a zero. Pode ser que em algum exercício eu peça para vocês, eu inclua o valor do G, mas aí é só lançar na equação, não há necessidade de vocês calcularem. Agora, o W ele é um fator de ponderação dependente da temperatura e do coeficiente psicrométrico, tá? Não se preocupem em entender conceitualmente o que é o W. O mais importante do W é o seguinte, ele tem duas equações que eu escolho uma ou outra para calcular de acordo com a temperatura média ou a temperatura média daquele dia que eu estou calculando, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, se a minha temperatura, vou colocar aqui o TBS, estiver entre 0 e 16 graus, então vamos supor que eu pego um dia bem frio, ok? Então, aí o meu W vai ter a seguinte equação, 0,407 mais 0,0145 vezes, vou colocar o vezes aqui para facilitar para vocês, aqui aliás é bom até colocar o vezes, né pessoal, para ninguém confundir, vezes TBS, ok? Sempre lembrando, né gente, de fazer isso daqui, né? Para separar o operador de soma da multiplicação. Entretanto, se a minha temperatura do bulbo seco estiver entre 16,1 e 32 graus Celsius, então nós já vemos que essa esse método não é para regiões muito quentes. Então não é adequado para, por exemplo, regiões áridas ou semiáridas. Então, aí nós temos o método de Hargreaves-Samani, que é para essas regiões, então tem outros aí, né? Então, o W vai ser igual a 0,483 mais, mesma coisa aqui, 0,01 vezes TBS, ok? É bem simples, gente, não tem erro nenhum nessa equação aqui. Uma coisa, nos nossos exercícios, já adianto para vocês também, na prova, nós vamos pedir essa equação aqui. Porque boa parte das temperaturas médias na nossa região, ela enquadra-se nesse eixo aqui, tá? Muito difícil nós temos temperaturas, né? No inverno, temperaturas aqui no sul do Brasil em que nós vamos encontrar temperaturas entre 0 e 16 graus, temperatura média. Mas aí é muito frio. Como são poucos os dias que nós temos a temperatura média nessa condição, em geral a gente se enquadra aqui. Por quê? Às vezes eu posso ter até 5 graus, 2 graus, mas durante o dia eu vou ter lá várias medidas de 18 até 20, dependendo, tá? Então, mas volto a dizer, se eu fosse usar
para frio, uma condição de frio, eu usaria essa equação aqui. Tudo bem? Bom, então, nesse caso agora, pessoal, nós vamos fazer um exercício, então, para a gente poder entender como é que se resolve essa equação aqui. Então, é bem simples, tá? Vou buscar aqui um exercício. Então, suponhamos que, vou colocar aqui um exemplo, né? Que a temperatura do bulbo seco seja de 24 graus, ok? E o meu saldo de radiação encontrado por aquele balanço de radiação lá que eu fiz, né, no passado, eu cheguei ao resultado de 10,8 megajoule por metro quadrado dia. Para início, o fluxo de calor do solo, eu vou desconsiderar ele. Então, eu coloco ele como zero. Então, como é que eu faço isso daí? Primeiro, eu calculo o W. Veja que a minha temperatura é 24 graus, então ele está justamente nessa equação aqui que eu grifei de verde. Tá? Então, primeiro eu vou ter que calcular o W. Então, vamos lá. W igual a... Monto primeiro a equação, né, gente? 0,483 mais, abro parênteses, 0,01 vezes 24 graus. Tá certo? Vamos lá à nossa calculadora, né? A nossa velha companheira aí, calculadora da maioria dos universitários aqui nessa calculadora. Não estou fazendo marketing da calculadora Cássio, mas ela normalmente é muito utilizada para nós. Então vamos lá. Ponto 483. Eu coloco já o ponto, eu poderia colocar 0,483, mas o zero à esquerda ele não tem importância para nós aqui. Então, ponto 0,1 vezes 24. Fecho parênteses e eu acho o valor de 0,723. Então, vamos colocar aqui no nosso resultado 0,723. Notem vocês que aqui eu não coloquei nenhuma unidade medida, porque esse fator de ponderação ele não tem unidade medida, ele é adimensional, tá? Então, ele é assim mesmo, sem unidade medida. Não tem nenhum erro aqui presente. Bom, então agora vamos ao ETP. Deixa eu tirar minha calculadora daqui, né? Por enquanto. Vamos só montar. A montagem da fórmula ela é muito importante para nós. Então, conforme nós vimos aqui, 1,26. Agora eu vou colocar no modo como se eu estivesse colocando a calculadora, tá? Para facilitar depois. O W, que é o resultado que eu encontrei aqui, 0,723, ok? Vezes... Eu nem precisaria colocar isso, eu poderia colocar o RN direto, uma vez que o G é igual a zero, mas só para efeito didático, vou colocar aqui, ó, 10,8, lembrando do nosso valor aqui, né? 10,8 menos zero. Mas se eu tivesse o G, eu teria que colocar. Dividido por 2,45. Essa é a nossa equação montada. Então vamos lá. Na calculadora aí já é diferente, eu já posso colocar direto. Então vamos lá. Ó, abro parênteses, 1,26 vezes 0,723 vezes, abro parênteses, 10. Aliás, nem precisaria colocar. Vou colocar aqui, mas eu poderia colocar direto já o valor, tá? Fechei dois parênteses porque eu abri 2. Dividido por 2,45. Acompanharam? Então, agora vou dar o igual aqui e vou encontrar um resultado de 4,0157. Qual que é o número de casas decimais? Uma casa depois da vírgula. Veja vocês aqui que eu deixo um pouco... Sempre a gente faz isso, né, na nossa disciplina. A gente deixa uma sobra de casas decimais para aumentar a precisão do resultado final. Tá? O computador faria isso, ele deixaria todas as casas decimais para depois chegar ao resultado final. E
para nós só interessa uma casa depois da vírgula. Então, o resultado final desse exercício, olha só, né? Aqui o 7 vai arredondar ao 5, né? Que vai para 6. O 6 vai arredondar o 1 para 2. Então, vai ficar 4,02. O 2 não faz nada. Então, vai ficar 4 milímetros por dia. Esse é o nosso resultado final. Então, o ETP para esse dia é de 4 milímetros evapotranspirados por dia, tá? Numa dada área por metro quadrado, né, que a gente coloca aí. Então, esse é o método de Priestley e Taylor. Muito simples. Eu gosto desse método particularmente porque quando a gente se depara no meio produtivo, alguém que está querendo calcular alguma coisa, às vezes pergunta, mas qual método? O melhor método é aquele que você tem variáveis disponíveis. Temperatura do bulbo seco você consegue baixar da estação meteorológica. O saldo de radiação não é, a não ser que tenha um equipamento chamado saldo radiômetro numa estação meteorológica, aí vocês conseguem ter o valor direto do saldo de radiação, ou radiação solar líquida, tá? Mas aí o RN nós temos que calcular, né? Então, mas o cálculo nós vimos ali que não é impossível, tem como chegar tranquilamente nele com valores ali de radiação, temperatura, umidade, né? É cálculo. E hoje, com a ajuda aí do Excel, por exemplo, nós conseguimos montar qualquer equação no Excel com tranquilidade. Tudo bem, pessoal? Então, esse aí é o nosso método de Priestley e Taylor. Agora, nós vamos passar para um método um pouco mais complicado. Vamos tirar aqui, né, essa folha. Vamos colocar agora um novo método aqui, que é o método de Pimont-Monteith, tá? Esse método de Pimont-Monteith, ele foi um método realmente que hoje ele é o método mais completo. Aliás, todo mundo que vai desenvolver uma nova equação, tem vários cientistas que tentam simplificar o método, vamos dizer aí, tornando ele mais acessível, né? Porque vocês vão ver aqui que é um método complexo, que tem várias variáveis, né? Para encontrar um valor é um pouquinho mais complexo. Então, vários pesquisadores mundo afora tentam fazer modelos para simplificar ou para ficar mais fidedigno às condições, vamos dizer assim, as condições reais que nós temos de uma dada região, visto aí que o nosso planeta aí tem vários microclimas, vários tipos climáticos, né? Então, com isso, é necessário ter um método que seja mais apropriado. Mas todas as vezes que nós vamos criar uma nova equação, nós sempre comparamos com o método Pimont-Monteith. Tamanho é a importância desse método. E vocês vão ver por quê. Porque ele entra aí temperatura, umidade, velocidade do vento, as pressões de saturação, constante psicométrica, saldo de radiação, fluxo de calor do solo, né? Declividade da curva de pressão de vapor. É uma equação muito completa mesmo. Então, quando a gente encontra o valor por meio dessa equação, o valor é muito próximo daquilo que você encontraria em a natureza ou, né, no meio, numa área, numa superfície vegetal. Mas vocês vão ver que ele garante aí uma complexidade grande. Não é à toa que nós, quando vamos calcular, salvo em planilha de Excel, que o Excel a gente consegue planejar ela todinha, mas numa calculadora comum, como essa nossa velha amiga aí, Cássio, nós não vamos conseguir colocar essa equação toda na calculadora. Nós vamos ter que dividir ela em partes, tá bem? Mas eu vou fazer o enunciado dela para vocês verem o tamanho da equação aqui. Então vamos lá. Então, de novo, vou fazer de frente para trás, né? Começando com a equação geral e depois
fazendo as estimativas das equações menores. Aí. Então, vou começar aqui. Ó. ETP igual a 0,408, ok? Todos esses números são coeficientes da equação. Quem conseguiu chegar nessa equação, né, tem um porquê desses valores. Tá? São equações, são modelos empíricos, né? Então, matemáticos, que cada um deles tem um princípio até físico sobre ele. Então, ó, 0,408 vezes S, daqui a pouco vamos apresentar essa equação para vocês, essa variável, vezes o Rn menos o G. Muito parecido essa parte aqui com o método de Priestley-Taylor, né? Se a gente for olhar bem ali, é quase próximo, né? Exceto pelo S ali. Mas aí começam as complexidades. Mais, né? Então vamos colocar aqui, tal como é na equação. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Essa letra aqui, que na verdade uma constante psicrométrica, é uma constante que tem que ir na forma para ajustá-la. 900 vezes velocidade do vento a 2 metros, né? Vamos explicar melhor. Olha aí, ó, na aula de umidade do ar. Por isso que é tão importante as partes iniciais dessa disciplina. ES menos EA. Dividido por TBS mais 275. 275. Tudo isso, pessoal, né? Vamos passar uma grande reta aqui. Tudo isso dividido por S mais, se eu não me engano, aqui é um gama, vezes 1 mais, e aqui 0,34 vezes, de novo, velocidade do vento a 2 metros. Ok? Veja que é uma senhora equação, né, gente? Então, não é tão simples nós chegarmos nela. Por isso que eu vou ensinar aqui um método para vocês, para nós chegarmos por partes, né? Nós vamos calcular primeiro essa parte, depois essa e depois fazer as divisões. Tá? Então, aqui algumas conhecidas. Saldo de radiação, tal como na equação de Priestley-Taylor, saldo que já calculamos em videoaula anterior. Fluxo de calor do solo, já visto na equação anterior. Essa daqui é uma variável que a gente não conhece, que quer dizer, a gente conhece, mas não com essa sigla, né? Aqui é velocidade do vento medida a 2 metros de altura do solo, né? Então, lembrando que para fins agrometeorológicos, o vento é medido a 2 metros de altura. Para fins climatológicos, nós vamos ter um anemômetro lá numa estação meteorológica a uma altura de aproximadamente 10 metros. Pressão de saturação de vapor d'água, com a temperatura do bulbo seco, menos a pressão atual de vapor d'água. Olha, a temperatura do bulbo seco, né? Esse S, daqui a pouco nós vamos montar essa equação aqui, é a declividade da curva de pressão de vapor. Ou seja, eu deveria fazer um gráfico para mostrar essa declividade e com base na curva, até entrar talvez em derivação, alguma coisa parecida, para eu encontrar essa declividade da curva de pressão. Ocorre que os pesquisadores já elaboraram uma equação mais simples para facilitar a vida dos pesquisadores aí, de quem vai calcular isso. Então o S, já vamos colocar aqui. O S, aliás, antes do S, eu vou aqui, então, começar aqui relembrando como é que a gente calcularia. Então, agora fazendo de frente, de trás para frente, né? Ou seja, do início para o fim da equação, eu primeiro deveria começar com o ES, só para lembrar vocês aqui, né? O ES é 0,6108 vezes 10 elevado a 7,5 vezes TBS. Vocês viram já em aula de umidade relativa do ar e na aula também de balas de radiação. 237,3 mais TBS.
BS. Opa, isso aí. Ok? Com isso, eu tenho o valor aqui em kPa da pressão de saturação de vapor d'água. Eu tenho que calcular também, aí eu poderia tanto calcular o S quanto o EA, né? Vamos calcular já de uma vez o EA. Lembrando que o EA é aquela transformação da fórmula de umidade relativa. A fórmula de umidade relativa é EA sobre ES, é o que eu tenho em relação ao máximo que eu poderia ter a uma dada temperatura. Tá certo? Então, com isso, nós vamos ter aqui, colocando em evidência o EA, nós vamos ter ES vezes, colocando aqui o R, dividido por 100, né? Nós calculamos o EA em kPa também. O S é bem simples de ser calculado. 4098 vezes ES dividido por temperatura do bulbo seco mais 237,3, tudo isso ao quadrado. Então veja, para eu chegar nessa equação, eu preciso ter o ES, o EA e o EST. Aí sim, eu calculo toda essa fórmula aqui, né? Agora, gente, se eu tivesse que calcular isso aqui, eu teria que fazer todo o balanço hídrico, balanço de radiação completo, tá? Aí nem precisaria calcular o EA aqui dessa maneira, simplesmente eu já colocaria aqui, né? Quer dizer, precisaria, né? De qualquer maneira, o ES e o EA entram no balanço de radiação, mas teria que falar balanço de ondas curtas, balanço de ondas longas, até chegar ao saldo de radiação. Para efeito didático, nós não vamos entrar nessa especificidade, uma vez que eu já acredito que o aluno já conseguiu entender, praticar o que é, como calcular o balanço de radiação. Então vamos agora para um exercício, para nós entendermos como é que se calcula essa equação aqui, tá bom? Então, vamos começar aqui, ó. Exercício. Imaginemos então que nós temos as seguintes informações. TBS igual a 23 graus Celsius. A umidade relativa em torno de 70%. A velocidade do vento a 2 metros igual a 2 metros por segundo. O saldo de radiação em torno aí de 7,90 megajoule por metro quadrado dia. Ok? E o meu G, o fluxo de calor do solo, nós vamos considerar ele como zero. Lembrando sempre, pessoal, que se eu tiver que calcular, aqui o G ele tem que entrar na fórmula se ele for diferente. Tá bom? Muito bem. Então vamos lá. Vou começar pelo ES, conforme nós falamos. Nós precisamos dessas equações intermediárias aí. Então o ES, ele é da seguinte maneira. Eu já vou colocar os valores, inclusive. 0,6108 vezes 10. Já vou colocar no modo calculador aqui, tá? 7,5 vezes, qual que é o meu TBS aqui? 23. Dividido por 200. Aqui eu posso até fechar um parênteses aqui, né? 237,3 mais 23. Fecha outro parênteses e novo parênteses maior. Ok? Vamos para a calculadora para nós vermos como é que fica? Então, ó, ponto 6108 vezes 10 elevado a, abro dois parênteses, 7,5 vezes 23, dividido por, falta um parênteses aqui, ó, 237,3
mais 23. Ok? Fecho 2 parênteses. Vai ser igual a... Aqui eu vou deixar umas 4 casas depois da vírgula, conforme combinado, tá? 2,8093 kPa. Ok? Esse é meu ES. Vamos montar agora o EA. O EA é aquela adaptação da fórmula da umidade relativa. Então, nós vamos colocar aqui ES 2, esse valor inteiro aqui, 80,93 vezes o 70, que é a umidade relativa, dividido por 100. Vamos lá na calculadora novamente para a gente entender. Então, calculando temos, vou abrir um parênteses aqui, 2,8093 vezes 70 dividido por 100. Então, eu vou encontrar um valor aí, vou deixar livre as casas aqui. 1,9665 kPa. Como eu vou precisar de praticamente a parte final aqui da folha todinha, né, com as fórmulas, a fórmula maior, vou calcular o S aqui agora, que completa as fórmulas que eu preciso para entrar na fórmula maior. Então, o S vai ser 4.098 vezes ES, 2,8093 dividido por o meu TBS, está aqui em cima, 23 mais 237,3 ao quadrado. Então, meu S será, vamos lá, 4.098 vezes 2,8093, correto? Dividido por 23 mais 237,3. E olha aqui, eu tenho essa função já ao quadrado, que vai me encontrar esse valor aqui. Vou deixar umas 4 casas depois da vírgula também, né, pessoal? 0,1699. A unidade de medida é kPa por grau Celsius. Ok? Agora nós vamos para a fórmula maior. Vou deixar de lado aqui que vai demorar um pouquinho para a gente chegar lá. Então, vamos lá. O ETP. Então, será 0,408 vezes o meu S, que está aqui, 0,1699, vezes 7,90. Ok? Terminei a primeira parte. Agora vamos para a parte superior aqui da fórmula, né? Que nós temos mais constante psicrométrica, né? 0,063 vezes 900 vezes o vento a 2 metros, 2, vezes o EA menos o ES. Então, aqui vai ser 2,8093 menos 1,96, quase acabando aqui, é o espaço, 65. Um parênteses, 2 parênteses. Ok? Tudo isso dividido por quê? Por 23 mais 275. Terminamos mais uma parte da equação.
Agora, nós vamos então traçar uma reta aqui, né? Para nós dividirmos tudo isso. Que vai ser o S 0,1699 mais constante psicrométrica 0,063 vezes 1 mais, novo parênteses, 0,34 vezes o vento a 2 metros. Ok? Tá aí fechado parênteses. Nós temos 1, 2, 3 fechados. Aqui tem que ter também 3 parênteses fechados. Tá bem? Pessoal, aí entra a questão. Se eu colocar tudo isso na calculadora, não cabe. No Excel cabe. No Excel eu consigo, mas na calculadora não. Então, vejamos. Se eu dividir por partes aqui, fica melhor. Então, eu vou calcular essa parte primeiro. Depois, toda essa parte. Essa separada dessas. Ficou claro? Então, tudo que está circulado aí, ou grifado, é as partes que eu vou calcular separado. Depois a gente junta tudo. Então, ó, aqui nós já vamos fazer ETP igual a, vamos lá, né? Primeira parte aqui, né? Ponto 408 vezes 0,1699 vezes 7,90. Lembrando que aqui seria o RN menos o G, né? Como o G é zero, eu já coloquei direto. Muito bem. Então agora o meu valor aqui fechou 0,5476, deixando umas 4 casas depois da vírgula também. Vai ficar um bando de números aqui, tá? 5476. Mas, agora eu vou para a parte de cima aqui da fórmula. Então, vai ficar ponto 063 vezes 900 vezes 2 vezes 2,8093 menos 1,9665. Fecho um parênteses, fecho 2. Que eu acredito que eu comecei com um parênteses aqui, né? Exatamente, ó, um parênteses. Na realidade é um só que eu tenho aqui, né? Mas eu deveria incluir mais um. Então eu vou fazer aqui por segurança, porque eu já... Ah, bom, na realidade eu estou calculando a parte de cima, né? Então não precisa. Vamos deixar só um parênteses aqui, me desculpe a confusão, tá? Então, o que isso daqui vai acarretar? No valor de 95,5735, tá? 4 casas depois da vírgula. 95,5735. Olha aí, tá? Muito bem. Agora vamos para a parte de baixo, que é mais simples, né? 23 mais 275. Aqui dividido por 298. Ok? Agora, nós vamos terminar aqui a fórmula com a parte de baixo, que é ponto 1699 mais ponto 063 vezes 1 mais, no parênteses, ponto 34 vezes 2. Fecho 3 parênteses aqui. Vai me dar o valor de 0,2757, né? Então vai ficar aqui, ó, 0,2757. Muito bem, agora ficou infinitamente mais fácil, né? É só jogar toda essa expressão aqui agora, toda essa expressão na calculadora, que agora eu consigo, tá? Só lembrando aqui de abrir um parênteses e aqui 2 parênteses, tá? Então, ponto 5476 mais
95,5735 dividido por 298, fecho parênteses, 2 parênteses, dividido por 0,2757, tá? Qual que é o meu valor? 3,1494. Então aqui, na realidade, vou deixar até duas casas depois da vírgula para vocês verem aqui, tá? Então eu vou arredondar para 3,15. Poderia muito bem colocar aqui, ó, 3,15 milímetros por dia ou 3,2 milímetros por dia, ok? Esse é o nosso resultado, então, da nossa equação. Essa é a equação mais desafiadora de todas as equações do balanço da evapotranspiração, tá? Então, pessoal, esse é o nosso resultado final, tá? Veja vocês uma coisa, uma dica que eu vou dar. É muito importante que tenha-se atenção quanto aos operadores matemáticos, multiplicação, somar, aonde? Porque veja, matematicamente ela só tem um monte de número. Então, na realidade, nós não temos um desafio aqui, não é uma integração, não tem trigonometria pesada aqui. Mas tem que ter atenção com os parênteses, principalmente os operadores matemáticos. Um que você troca, um parênteses a menos vai dar erro de sintaxe na calculadora. Se você trocar um operador matemático, você vai encontrar outro valor. Então, importantíssimo que vocês tenham atenção, tá bem? Agora, pessoal, então aqui, só para deixar projetado, já deixei pronto, né? Esses são os nossos exercícios para vocês praticarem, tá bem? Tem aqui 4 exercícios. 2 da equação de Priestley-Taylor, 2 da equação de Piemann-Monteith, tá? Então, ó, tem esses daqui com esses resultados. Aqui veja que nenhum aqui eu coloquei o G. Aqui, olha só o detalhe. Aqui eu já mudei o valor do G. Coloquei 0,76. Então aqui vocês vão ter que ficar um pouquinho espertos para treinar. No total, vocês vão ter aí 3 exercícios do Priestley-Taylor para fazer, contando da videoaula, 3 exercícios do Piemann-Monteith. Tem bastante exercício para vocês treinarem aí, tá bom? Um grande abraço para todos. E até a próxima videoaula, a nossa última videoaula dessa sequência da disciplina, que se chama Balanço Hídrico Climatológico. Até mais!